Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, nosso presidente Júlio Casares está prometendo várias coisas diferentes agora no São Paulo, né? Uma delas é a reforma do Morumbi, né? Muito provavelmente vai acontecer. Uma coisa que eu já falei aqui pra vocês, nós nunca imaginávamos, né? Que isso pudesse se realizar, que isso pudesse ser real, mas agora já está saindo do papel. O projeto já caminha muito bem para grandes coisas, né? Não temos grandes detalhes de todo o projeto, mas falam em aumentar as arquibancadas, rebaixar o gramado, uma série de coisas já saindo do papel, uma coisa bem interessante, um sonho antigo realizando, né? Nós, assim, acho que a gente quer alguma coisa nesse sentido, sem extravagância financeira, né? A gente quer que faça de forma bem saudável, mas agora muito provavelmente vai acontecer, vão ter investidores, um negócio muito bom, muito espetacular, e a gente quer, né? A gente quer, óbvio, que não mexa muito na identidade do Morumbi, mas que ele seja um estádio mais moderno, maior, mais bonito ainda do que né? Do que sempre foi a Casa Sacrossanta, nosso Morumbi. E é simplesmente impressionante, né? Simplesmente muito bacana isso, e agora muito provavelmente vai acontecer. Eu vou atualizando vocês em tempo real, assim que nós tivermos grandes movimentações em volta disso, mas Júlio Casares, a diretoria, já se posicionou que isso vai ser uma das grandes... além do plano de ação, será um dos grandes feitos, uma das grandes coisas da gestão dele. Outra das coisas é a reforma em Cotia, né, no CT da Barra Funda, do... Cotia, a Barra Funda também, né, mas Cotia principalmente porque CT de Cotia, né, da base, nossa base, e não é só em relação à estrutura, modernização, equipamentos, não é só isso, né, nós queremos a melhoria contínua, né, tudo o que acontece de melhor com nossos jogadores da base, e o Casares, de verdade seja dita, que eu tô trazendo para vocês, está fazendo isso, está melhorando a base do São Paulo, para o São Paulo fazer vendas melhores, para colocar os moleques para jogar, para moleques que eu diga com todo respeito, para melhorar os contratos deles, como está fazendo, para não ter mais aqueles contratos errados que nós tínhamos, como do Militão, Luizão, Marquinhos, aquelas coisas que aconteceram. Então, muito bom, vamos esperar. Júlio Casares está prometendo grandes coisas. E nós já vemos uma grande reformulação iminente para 2025. Neste momento a gente vê mais renovações, né, mais jogadores chegando ou continuando do que efetivamente saindo, que é um dos temas, bastante coisa que nós vamos abordar nesse vídeo aqui. Uma delas é uma coisa assim, uma notícia espetacular, maravilhosa, que a gente pode ficar muito tranquilo. Acho que é uma das coisas que a torcida mais pede, é a renovação de contrato já com o Alan Franco. Nós vimos alguns jogadores terem seus contratos estendidos ou renovados, alguns jogadores que a gente nem entendia ser como prioridade naquele momento. O do Alan Franco passa a ser, tem sido... Gente, eu falo isso sem clubismo, tá? O Alan Franco hoje, pra mim, ele supera o Arboleda. Eu acho o Arboleda um excelente zagueiro, mas muito bom mesmo. Hoje o Alan Franco, nessa fase atual do Alan Franco, nesse momento do Alan Franco, pra mim, ele supera o Arboleda. Hoje o Alan Franco, ele está melhor. Eu não sei. Eu não sei se eu vou chegar daqui 8, 10 anos. Quem jogou mais, Alan Franco ou Arboleda? Eu não tenho essa resposta. Mas neste momento, o Alan Franco está melhor que o Arboleda. O Arboleda, eu acho que na carreira, já jogou mais, né? Se pegar volume, jogou mais que o Alan Franco. Mas neste momento, gente, eu falo isso sem clubismo. O Alan Franco, pra mim, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. É o melhor. A zaga do Botafogo é muito boa, tem o Barbosa e o Bastos, tem o Gustavo Gomes, o Murilo, tem muitos bons zagueiros no futebol brasileiro. Thiago Silva no Fluminense, tem muitos bons zagueiros, se a gente for ficar pegando aqui. Só que pra mim, sem clubismo mesmo, o Alan Franco é o melhor zagueiro do futebol brasileiro em atividade neste momento. E, consequentemente, melhor que o Arboleda. Mas as notícias são as melhores, porque nós montamos essa zaga espetacular, e isso tem que dar o braço a torcer, tem que parabenizar e enaltecer a diretoria, porque até os zagueiros reservas a gente gosta de todos, né? Arboleda e Alan Franco fechadão ali no titular, e tem Sabino, Juan Tressoldi e Ferrarese. Nós gostamos de todos os nossos zagueiros, né? O que nos faz um sistema defensivo muito forte, muito bacana. E aí o São Paulo, de forma muito assertiva, o Alan Franco tem contrato com o São Paulo até o final de 2025. São Paulo já vai buscar, né, o Alan Franco para renovar, para estender o vínculo, para estender o contrato, para mim de forma certíssima, corretíssima. Porque assim, além de nós precisarmos de mais do Alan Franco e ser muito interessante para o São Paulo Futebol Clube continuar com o Alan Franco futebolisticamente
financeiramente falando, esse cara ele pode ser vendido, né? A gente sabe que se chegarem clubes grandes da Europa para comprar o Alan Franco, que não é nada difícil, São Paulo pode faturar a bolada. É claro que a gente sempre visa, né? Esse cara tem que continuar para garantir a gente, né? Para melhorar o desempenho do time em campo. Mas, neste momento, tudo pode acontecer. O Alan Franco, vamos torcer muito para essa renovação sair o quanto antes, mas o Alan Franco, com essa bola que tá jogando, não se surpreendam caso ele receba proposta da Europa grande mesmo, porque o futebol é impressionante. E saibam, gente, saibam que não tem surpresa nenhuma, não somos só nós que estamos vendo, não é só a galera aqui no futebol brasileiro que está ciente, que está vendo, que está sabendo do Alan Franco. Mas muito feliz, né? Isso é uma boa notícia. Acho que tudo que envolve hoje alguns jogadores de São Paulo, como por exemplo o Alan Franco, a gente enche o peito de orgulho, né? É gratificante falar de um jogador que, além de vestir a camisa demais da raça e se identificar demais com o clube, porque no momento que ele chegou meio mal, chegou desambientado, faltava adaptação. E aí, de repente, ele começou a entrar, começou a se encaixar e agora tá... A gente não sente nem falta do Beraldo, né? Beraldo, que é um zagueiro espetacular, fez uma temporada impressionante pelo São Paulo. O Beraldo não deixou saudade porque o Alan Franco substituiu a altura de uma forma impressionante. E agora eu não tô nem comparando. Pode ter as opiniões da... eu prefiro o Beraldo, o Tidico, o Beraldo é melhor, o Alan Franco é melhor, não tô nem comparando. Acontece que nós, ainda bem que nós nem sentimos a falta do Beraldo, que jogou demais pelo São Paulo, mas nós nem sentimos a falta porque o Alan Franco entrou cobrindo muito bem. Então isso é uma notícia, uma novidade muito feliz para nós São Paulinos, né? Galera, Thiago Mendes, né? Tudo indica que o Thiago Mendes será um dos reforços do São Paulo para 2025, com o que nós vimos toda dessa história, dessa janela de transferência que passou, né? Nós temos, a gente sabe que o Thiago Mendes já estava apalavrado com o São Paulo, né? O empresário dele já teria pré-acordos com o São Paulo, por mais que talvez não tenha nenhum papel ainda, não tenha nada oficial. A gente sabe que já estava basicamente apalavrado, basicamente certo para o Thiago Mendes vir para o São Paulo assim que se encerrar o vínculo dele com o seu clube atual, né? São Paulo não quis pagar para ele sair, não via o negócio como favorável, mas o São Paulo ainda quer. Pelo que a gente viu é que o Thiago Mendes será jogador de São Paulo agora, né? Acho que não nos surpreenderia nada o Thiago Mendes chegar agora no São Paulo. Inclusive, é muito provável que isso aconteça pelo acerto que teve lá anteriormente. O empresário, vou voltar um pouquinho na história para vocês. O empresário dele já estava falando: eu acerto aqui, eu compro ele lá. Eu compro, algo nesse sentido, né? Porque a história inteira é difícil chegar. Mas era mais ou menos assim. Eu compro ele lá e depois a gente se acerta, São Paulo. Era mais ou menos isso que tava rolando. E o São Paulo aparentemente não viu isso como um negócio saudável. Ou São Paulo não queria pagar tudo que estavam pedindo. Falou, não compra. Falou pro empresário do Thiago Mendes, pro staff lá, né? Não paga tudo. Falam em cerca de 40 milhões. São Paulo queria pagar bem menos pelo Thiago Mendes encerrar o vínculo estar encerrando o vínculo, ser um jogador mais velho. São Paulo não queria pagar aquilo que o clube estava pedindo. Então São Paulo falou, não paga, espera. O clube queria negociar o Thiago Mendes, só que falou, então paga. O clube não quis negociar valores abaixo para facilitar a saída do Thiago Mendes. E o Thiago Mendes estava jogando muito bem. O Thiago Mendes estava jogando contra grandes estrelas do futebol europeu e indo bem. Então é um jogador importante, é um jogador interessante, eu gosto pelo futebol. E assim, gente, e tem um a mais aí, né? Tem um plus. Tem um plus em toda essa história do Thiago Mendes. Qual que é a posição do Thiago Mendes, galera? Te digo que ele já jogou de meio atacante, ele já jogou de primeiro volante, já jogou de segundo volante, já jogou em todas as posições, né? E no Brasil aqui ele já jogou de primeiro volante, segundo, lá ele já jogou de meio atacante, segundo volante, ele marca, ele avança, ele é um meio campista. Essa é a posição preferida do São Paulo Futebol Clube, né? Se tem uma posição que o São Paulo contrata, é meio campista, né? É primeiro volante, segundo volante, meio atacante. Jogador para fazer aquela parte do meio de campo é a posição preferida da diretoria do Júlio Casares, né? Dessa gestão, né? Como contrata meio campistas, né? Mas, gente, o Thiago Mendes, falando em termos de futebol, é um jogador que eu quero muito provavelmente, né? Essa história volte dele agora, porque o São Paulo, pelo que a gente já via, já estava meio que tudo acertado já com o Thiago Mendes. Esposa dele, né? Querendo vir e tal.
querendo que se encerrasse a história. Thiago Mendes já estava pra quem não lembra, o Thiago Mendes já estava se comportando como jogador do São Paulo. Teria já falado com o Zubeldia teria... O Zubeldia, inclusive, teve um evento, um momento ali que ele falou... teria falado pra diretoria, cadê aquele meia? O Zubeldia parece que nem sabia direito da negociação, do negócio. Falou, cadê aquele meia, aquele volante lá que vocês... Aquele meio-campista. Cadê aquele meio-campista que vocês falaram que ia chegar aí? Que era em relação ao Thiago Mendes, né? Porque ele já tinha falado com o Thiago Mendes. O Thiago Mendes acho que quis. O Thiago Mendes é um jogador um pouco mais experiente também, né? Não tem a experiência ainda do Rafinha, do Luiz Gustavo, nem a idade, mas é um jogador mais experiente. Já teria chegado e falado pro Zubeldia, e aí? Uma conversa mais franca, uma conversa de boleiragem, né? E aí, você acha que meu futebol aqui acerta, não sei o quê? O Zubeldia aparentemente disse sim total, deu ok total. Falou, a gente gosta sim, você vai jogar comigo. É o que a gente imagina. A gente tem notícias em relação a isso, mas não dá pra chegar e cravar tudo o que foi falado. Mas a base, o que nós tínhamos é que o Thiago Mendes já estava completamente acertado. Ele... com o São Paulo, e isso em uma forma muito saudável, não era nem de negócio. O Thiago Mendes estava, eu não tô nem aí, gente, eu quero, tipo assim, salário importa, mas eu não quero nem saber direito, eu quero voltar pro São Paulo. O Thiago Mendes estava meio que nessas. Aquela negociação bem saudável que a diretoria coloca o São Paulo à frente, como trouxe Hernanes, assim, Kaká. Não tô comparando esses caras com o Thiago Mendes, tá? O nível desses caras. Mas como voltou Luiz Fabiano, Lugano, Hernanes, Kaká, que esses caras, Lucas, que esses caras não estão nem aí, é o São Paulo. Depois a gente vê salário, precisa pagar um salário que equipare, mas depois a gente vê, eu quero voltar pro São Paulo. Quando os jogadores colocam a emoção, e o Thiago Mendes meio que fez isso, ele colocou o São Paulo, falou, eu quero o São Paulo. Então o Thiago Mendes já estava basicamente certo com o São Paulo, com a diretoria do São Paulo. Aí teve as questões ali burocráticas, de contratuais e de valores, que claro que não dependia nem do Thiago Mendes. Então o que nós temos é que o Thiago Mendes já está basicamente o staff dele, pelo menos, né? E até mesmo ele já estão basicamente acertados, apalavrados com o São Paulo, muito provavelmente agora para 2025, com todo esse episódio, com toda essa novela que nós vimos no meio do ano, na janela de transferências passadas. Então muito provavelmente, e a questão familiar também, né? O Thiago Mendes aparentemente está facilitando tudo e já teria, né, com seus familiares ali, esposa, né, se eu não me engano, já estaria tudo certo para vir para cá também. Uma coisa muito, muito positiva de vários lados. Só não conseguiu a liberação, porque ele tem multa lá também, tem contrato com outro clube, né? Mas agora, gente, muito provavelmente o Thiago Mendes no São Paulo e a posição que a diretoria mais gosta de contratar. Galera, Soteldo, né, chegou aí o rumor, a sondagem do Soteldo, né, a conversa, Soteldo de novo no São Paulo. E eu vou explicar uma coisa pra vocês que eu acho que vocês não vão ver em todos os lugares, não. Volta muito provavelmente o Soteldo. Assim, não tem, a diretoria. Todo mundo fala que não tem nada oficial, mas eu vou explicar pra vocês porque o Soteldo pode estar muito, muito próximo do São Paulo Futebol Clube. A gente sabe como ele tá lá no Santos, a torcida do Santos não. Antes. Porque uma das coisas que pega forte, né, é a conduta do Soteldo, seria o extracampo do Soteldo, que não me agrada também. Acho o Soteldo um excelente jogador de futebol, acho um cara habilidosíssimo, só que eu tenho minhas ressalvas com o Soteldo quanto à postura dele. Ele me lembra um pouco, acho que não na mesma gravidade, mas ele me lembra um pouco o Cueva. Né? Sabe, Cueva, Valdívia, tudo cara bom de bola. O Valdívia do Palmeiras, tudo cara bom de bola. E que você não pode contar. Soteldo parece estar indo pro mesmo caminho. Marinho, Cueva, Valdívia, Soteldo, tudo cara bom de bola, tudo cara habilidoso que a gente quer longe do time, né? Pelo histórico. O Soteldo parece que está indo pelo mesmo caminho do Cueva. Chinelão, né? Não quer jogar. Quando joga mais que os outros, mas não quer jogar. Soteldo, em termos de futebol, adoraria, mas tem essa questão do extracampo que o São Paulo aparentemente não gosta, né? Todo mundo não gosta. Fala, o discurso que usam no momento é Soteldo, Deus me livre, por causa do extracampo, porque não é um cara confiável. Algo assim. Mas por que o Soteldo pode ser uma grande possibilidade para o São Paulo em 2025? E isso vocês não vão... Eu vou contar para vocês. Aí vocês deixam nos comentários, quem quiser, claro, se concorda ou não. Para mim, é basicamente impossível um negócio entre Santos e Soteldo. Só que o Soteldo tá para sair do Santos. Pode ser que o Soteldo seja do Grêmio. Pode ser que ele vire jogador do Grêmio. E aí, gente, nós sabemos... E quem não lembra, eu vou lembrar vocês aqui agora, que o São Paulo tem essa digestão, essa diretoria, pelo menos do Casares, aparentemente tem um excelente relacionamento, digamos assim, com pessoas do Grêmio e do Cruzeiro.
né? Com o Santos, acho basicamente impossível. O São Paulo não consegue comprar ninguém do Santos ultimamente. Queria comprar aquele que jogava muito, Vitor Ferraz, lateral direito, lembra? Colocaram o valor do cara como se ele fosse o Cristiano Ronaldo. Não venderam pro São Paulo, depois ele acabou em outro clube. Vários jogadores, o Jonathan, o Felipe Jonathan, São Paulo quis. Vários jogadores ali do Santos. O Santos engrossou o caldo de uma forma que nunca deu negócio e nunca daria. Só que Grêmio e Cruzeiro, não que o São Paulo tenha alguma coisa a ver com o Cruzeiro, tá? Só tô dando um exemplo aqui. Grêmio e Cruzeiro, São Paulo aparentemente tem um excelente relacionamento com essas diretorias, com essas gestões. Pode ter mudado uma coisinha ou outra, só que nós já vimos vindo de lá Alisson, Raniel, Rafinha, Orejuela e vários outros desses clubes. Então, o Soteldo passa a ser pauta, não que... Gente, por enquanto, a informação, a notícia é que não tem nada. Não tem nada oficial. Só que eu estou falando para vocês. Pode vir a ser, não é descartado, pelo relacionamento que o São Paulo tem com o Grêmio, como tem com o Cruzeiro, que a gente percebe aí, né? Então, caso o Soteldo vire jogador do Grêmio, caso ele vire, aí pra mim a situação muda completamente de figura. Aí seria uma coisa que poderia entrar em xeque. É um jogador que o São Paulo sempre quis, né? São Paulo é um sonho antigo da diretoria do São Paulo e até mesmo de alguns torcedores. A gente sabe, o Soteldo joga muito, né? Todo mundo vê que o cara joga muito. Mas tem a questão extracampo que nos deixa um pouco preocupado. Mas assim, caso ele deixe de ser jogador do Santos e passe a ser jogador do Grêmio, por exemplo, para mim seria um negócio completamente facilitado, completamente diferente, uma vez que nós já vimos negócios acontecerem da noite para o dia, coisas que nós nem entendemos também em relação a isso, de negócios entre São Paulo com esses clubes, por exemplo, Cruzeiro e principalmente o Grêmio. Grêmio, Cruzeiro, esses clubes aí. Que é basicamente isso que o São Paulo, que a diretoria tem nos dito. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.